As embriófitas, também conhecidas como plantas terrestres, incluem as plantas avasculares, que são as briófitas, as vasculares sem sementes, que são as pteridófitas, as plantas vasculares com sementes nuas, que são as gimnospermas, e incluem também as plantas vasculares com sementes, flor e fruto, que são as angiospermas. O nome embriófita se dá pela presença de embrião. E além do embrião, as plantas terrestres possuem também um esporófito, gametângios e esporângios, que são estruturas que dão origem aos gametas e esporos. Na mudança do ambiente aquático para o terrestre, houve também o surgimento de uma cutícula e de esporos com paredes espessas. A história evolutiva das plantas terrestres está ligada à ocupação gradativa do ambiente terrestre, ao aumento da sua independência da água para a reprodução e ao surgimento de adaptações para a sua sobrevivência no ambiente terrestre. Desde o início da história da evolução, os principais organismos fotossintéticos eram as células microscópicas, que flutuavam sob a superfície das águas iluminadas pelo Sol. Havia abundância de energia e havia também carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, conforme as colônias celulares iam se multiplicando, as reservas minerais dos oceanos abertos iam diminuindo e, como consequência, a vida começou a se desenvolver principalmente à costa, onde as águas eram ricas em minerais trazidos das montanhas pelos rios e córregos. Para sobreviver na Terra, uma planta aquática necessita enfrentar diversos obstáculos, como o dessecamento, obtenção de nutrientes e fixação ao substrato, suporte mecânico contra a força da gravidade, transporte de água, nutrientes e produtos da fotossíntese, além de uma reprodução que independe de um meio aquoso. O litoral rochoso apresentava um ambiente muito mais complicado que o mar aberto, e, em resposta a essas pressões evolutivas, os organismos vivos se tornaram cada vez mais complexos em estrutura e mais diversificados. Há apenas 650 milhões de anos, apareceram organismos que possuíam várias células ligadas umas às outras, de modo a formar um corpo multicelular. Antes da colonização do ambiente terrestre pelas plantas, a Terra era um ambiente extremamente hostil, com grandes quantidades de CO2, o que causava um efeito estufa e elevadas temperaturas. A origem, a evolução e o sucesso das primeiras plantas terrestres estavam conectadas ao surgimento de adaptações que progressivamente tornavam as plantas independentes do meio aquático e garantindo a perpetuação da espécie. Em ambientes aquáticos turbulentos, organismos multicelulares fotossintetizantes estavam mais aptos a manter sua posição contra a ação das ondas. Daí novas formas foram se desenvolvendo. Tipicamente, estas novas formas tinham paredes celulares relativamente fortes para a sustentação e estruturas especializadas para ancorar seus corpos às superfícies rochosas. À medida que esses organismos aumentaram em tamanho, eles se depararam com o problema de como suprir de alimentos a região pouco iluminada das porções mais internas de seus corpos, onde a fotossíntese não estava ocorrendo. E como resultado dessas novas pressões, tecidos especializados na condução de alimentos apareceram, os quais se estendiam até o centro de seus corpos, ligando a região superior fotossintetizante com as estruturas inferiores não fotossintetizantes. O corpo das plantas atuais pode ser melhor compreendido em termos de sua longa história e, em particular, em termos das pressões evolutivas envolvidas na transição para a Terra. Os pré-requisitos necessários a um organismo fotossintetizante são simples: luz, água, dióxido de carbono para a fotossíntese, oxigênio para a respiração e alguns minerais. Na Terra, a luz é abundante, assim como o oxigênio e o dióxido de carbono. Ambos circulam mais livremente no ar do que na água, e o solo geralmente é rico em minerais. O fator crucial, então, na transição para a Terra é a água. Os animais terrestres são móveis e capazes de procurar água do mesmo modo que buscam seu alimento. Já as plantas precisam de uma estratégia alternativa. As raízes fixam a planta no solo, que absorvem a água necessária para a manutenção do corpo vegetal e para a fotossíntese. O caule promove o suporte dos principais órgãos fotossintetizantes, que são as folhas, e a epiderme da planta ela é recoberta com uma camada de cera, chamada de cutícula, que auxilia na diminuição da perda de água, mas a cutícula também previne a troca de gases necessária entre a planta e o ambiente, e para manter o balanço entre a perda de água e suas necessidades de oxigênio e gás carbônico, a planta possui estruturas que são chamadas de poros estomáticos, que se abrem e se fecham em respostas a sinais ambientais ou fisiológicos.
Através do sistema vascular, o caule conduz as substâncias entre as regiões não fotossintetizantes de um vegetal e é esse sistema eficiente de transporte que deu o nome ao maior grupo de plantas, as plantas vasculares. As plantas também tiveram que vencer desafios para se reproduzir em terra. Os primeiros desafios a serem vencidos foram o aparecimento de esporos resistentes à seca e, mais tarde, a evolução de estruturas multicelulares complexas nas quais os gametas ou células reprodutoras eram mantidas. Supõe-se que as plantas terrestres tenham surgido durante o Paleozoico, no período Ordoviciano. Fósseis das primeiras plantas a migrar da água para a terra foram encontrados na Argentina. Os pesquisadores sugerem que a colonização do ambiente terrestre se iniciou há cerca de 472 milhões de anos atrás. Os fósseis encontrados são esporos de 5 hepáticas, as quais foram nomeadas de criptosporos, cuja descoberta reforça a hipótese de que as hepáticas sejam os ancestrais de todas as plantas terrestres. A evolução de esporos com uma parede de proteção permitiu às plantas a suportarem a aridez do ambiente terrestre, e assim os esporos puderam ser levados pelo vento e dispersados na superfície da Terra. Ao se tornarem mais robustas, as plantas passaram a evoluir estruturas mais complexas que permitiam uma liberação e dispersão mais eficiente dos esporos, como é o caso dos esporos da cavalinha. A evolução de sistemas condutores eficientes, Schlemm-Flammmann, foi o que solucionou a condução de água e nutrientes através da planta. Enquanto as plantas primitivas iam se adaptando à vida na Terra, as suas gerações gametofíticas foram reduzindo de tamanho e se tornaram mais protegidas e nutricionalmente dependentes dos esporófitos. É provável que o ancestral comum de todas as plantas tenha sido uma alga verde multicelular de alta complexidade, que invadiu a Terra há cerca de 450 milhões de anos, no período Ordoviciano. As plantas vasculares estavam presentes no período siluriano, que foi há cerca de 438 milhões de anos. Na América do Norte foram encontradas rochas com feixes bem preservados, que são evidentemente tecidos vasculares. As plantas vasculares começaram a se diversificar no período Devoniano, que foi há cerca de 408 a 360 milhões de anos. E as plantas vasculares atualmente dominam o ambiente terrestre por ser mais adaptadas para a existência na Terra. Existem 9 divisões com representantes ainda ativos, incluindo cerca de 250 mil espécies.